Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui da JPR 2023, hoje com mais uma edição do Cônica Minolta Podcast. E hoje o tema que a gente vai abrir o dia aqui para conversar é sobre a inteligência artificial aplicada na mamografia digital. E para me ajudar a conduzir esse podcast hoje, eu convidei a Lívia Magnani. Bom dia. Bom dia, Li, tudo bem? Bom dia. Ela é coordenadora de produtos há mais de 2 anos na Cônica Minolta. E para falar sobre esse assunto também, nós temos especialistas. Nós convidamos a doutora Carla Benetti. Oi. Bom dia, doutora. Tudo bem? A doutora ela é coordenadora médica do grupo de imaginologia mamária no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. E convidamos também o Eduardo Martini. Bom dia, Eduardo. Já ia dar boa tarde. Tá adiantado. Adiantado, não almoçamos ainda. O Eduardo é diretor comercial da Lunit e está há mais de 20 anos na área médica. Bastante tempo também, né? Experiência. Acompanhei todo o processo. As barbas brancas, né? Já está quase ganhando diploma, né? Quase. E obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço a presença de vocês, agradeço a Lia por me ajudar a conduzir esse podcast, que é um assunto super interessante, Sim. Saúde da mulher, e hoje estamos em peso aqui nesse podcast, né? Então, muito obrigada também pela oportunidade, gente. Doutora, eu vou começar fazendo uma pergunta muito legal, que é como que a inteligência artificial começou a ser introduzida para o diagnóstico de câncer de mama? E quais são os benefícios dessa tecnologia para a saúde da mulher? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela já vem sendo usada em outros setores da medicina. Sim. Ela está presente na radiologia. Se fala muito, né, de inteligência artificial hoje. Sim, e não é de hoje, né, Lívia? Não é de hoje. Então, conta um pouquinho para nós, por favor, doutora. Mais uma vez agradeço o convite aí, ter a oportunidade de falar, primeiro, de uma doença tão importante, né? Que infelizmente o câncer de mama é ainda o câncer prevalente entre as mulheres, né, o mais prevalente, e não só o mais incidente, o mais prevalente, mas o que causa mais morte entre a gente. Então a gente tem que falar disso. Sim. E quanto mais tecnologia a gente tiver ao nosso favor, melhor. Porque o que a gente quer é diagnosticar mais precoce e curar, né? Não só tratar, a gente quer curar. Então, a inteligência artificial, ela apareceu lá nos meados do século XX, né, com um cientista chamado John McCarthy, que ele introduziu a ideia de criar máquinas pensantes. Então, ele falou, será que o computador não tem capacidade de pensar e resolver problemas igual uma pessoa, né? E a partir daí foi se desenvolvendo essa ideia. Dentro do câncer de mama, eu acredito que tenha sido meio que o embrião da inteligência artificial dentro da radiologia, né? Foi com mama. Então, em 1998 veio o CAD, né? Que é uma sigla em inglês, mas que seria um diagnóstico assistido por computador e que nada mais era do que o computador lia, assim como a gente, as imagens de mamografia e colocava marcadores sobre áreas que ele considerava suspeita. Isso. Por que não foi tão para frente? Porque ele era muito sensível, ou seja, ele via muita coisa, mas ele via coisa demais, inclusive o que não era importante. E qual que é a significância disso, né? Porque, tudo bem, melhor ver de mais que de menos. Não. Porque ver demais, muitas vezes, vai trazer mais biópsia, vai trazer mais solicitação de complementos. Então, se for na mamografia, mais radiação, vai trazer mais preocupação. Então, às vezes, o desfecho não é tão bom. Sim. Só que foi um embriãozinho. O que foi feito a partir daí foi se aprimorando as tecnologias. Sim mesmo. E daí, o Eduardo vai falar com muito mais propriedade sobre essa parte, né, técnica, e foram se desenvolvendo, né, Eduardo? Sim. As máquinas de aprendizagem com uma constante incrementação de dados, né, o fornecimento de dados, de imagem, para que esse computador fosse aprendendo. Foram se desenvolvendo como se fossem redes neurais artificiais. Perfeito. Não, vai falando aí. Tá falando, eu tô... Excelente. Não. E a partir daí foram criados algoritmos, né? Que são hoje em dia muito sensíveis, mas também muito específicos. Ou seja, eles conseguem ver muita coisa
mas eles separam meio que o joio do trigo. Isso. Né? Eles conseguem ver e ajudar a gente a ver muitas vezes o que os nossos olhos não conseguiram perceber, ou até perceberam, mas julgaram não serem tão importantes. E é aí que a inteligência artificial ajuda, né? Ela ajuda no diagnóstico de câncer de mama. Igual eu falei, a nossa intenção é cada vez mais precoce. Então, lesões discretas, lesões de difíceis interpretações, porque as mamas têm composição diferente. Gente, se eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Não, fica à vontade. Eu até tenho uma pergunta já para emendar, Então, mas termina o raciocínio. eu daí sou a super gente faladeira. faz. Não, então, ótimo. Então, assim, as mamas são diferentes. Ah, é verdade. Tem mama grande e mama pequena, não. Mas tem mama que tem... Basicamente, a mama da gente é gordura e tecido fibroglandular, que a gente chama, né? Que é a glândula mamária, que foi desenvolvida para produção de leite, né? Se a gente amamenta ou não, daí são outras questões, mas as nossas mamas são glândulas. E esse tecido, ele é branquinho na mamografia, a gordura é cinza. Então, vamos lá, a gente tem basicamente cinza, né, e branco. O câncer, na grande maioria das vezes, também é branco. Então, uma mama que tem muito tecido, se o câncer estiver lá escondidinho, pode não dar contraste, a gente não consegue enxergar. E daí que vem essas máquinas de aprendizado que às vezes conseguem fazer um nível, né, de sutilidade maior que os olhos humanos e ajudam a gente nesse diagnóstico. E para as pessoas que estão vendo e têm dúvida de como aplicar, é interessante você explicar. A inteligência artificial é aplicada no mamógrafo, é no momento do laudo. Onde aplicar a inteligência artificial para ter essa contribuição para o médico? Tá perfeito. Então, assim, a gente, dentro da inteligência artificial, ela tem várias aplicações, tá? Então, a inteligência artificial dentro do hospital, ela pode ajudar desde o momento de marcação de exame até o momento de interpretação do exame. Então, vamos falar aí dessa parte de interpretação. Quando a paciente faz a mamografia, as imagens vão para o nosso computador, para a nossa estação de trabalho, né? Para o workstation. Nesse mesmo momento, né? Existem vários programas, mas com o programa que a gente usa, ela também vai para a nuvem e já volta. A hora que a gente abre o exame da paciente para interpretar, já tem lá uma outra imagem, além daquelas adquiridas, que foi a leitura da inteligência artificial. Show. E daí, como a gente vai utilizar isso, depende de cada serviço. Só um parênteses. Esse tempo é em torno de 30 segundos. Isso era uma outra coisa que eu ia análise. perguntar. Como é que faz essa comunicação? É uma coisa simples de aplicar? Sim, é uma coisa simples. A gente pode ter o Pax enviando essas informações para nós, nós analisamos e devolvemos para o Pax, ou a modalidade pode mandar direto e a gente devolve para o Pax ou para o Workstation. Em 30 segundos é o tempo máximo tempo médio da avaliação. 30 segundos, Muito interessante, rápido, é né? muito rápido. Sim, então, aí, quando o médico vai olhar, ele vai ter o exame e vai ter a informação da inteligência Isso. artificial, é isso? Exato. É realmente aí com esse modelo, né, que a gente tem hoje em dia é muito rápido, então não atrasa, Não né? atrasa o fluxo. Não atrasa o fluxo, auxilia até o fluxo. Então, quando a gente abre, já tem lá a percepção da inteligência artificial. Como? A nível de curiosidade, apenas, sem a IA, sem a inteligência artificial, esse resultado demoraria mais? Porque, no caso, o Eduardo deu o exemplo de que ele, em 30 segundos, você consegue ter essa visão, Avaliação. essa avaliação. Sem a IA. Ah, não. Não é que em 30 segundos a gente lauda o Não, exame. 30 segundos demora esse processo das imagens entendi. saírem e ir para a nuvem, o algoritmo de inteligência artificial ler o exame da paciente e devolvê-la para mim falando, olha, essa é a minha percepção. Fala a Né? sua agora, né? Daí Fala tem a sua, a avaliação nossa do tá médico. igual, não tá, né? Não Entendi. é o tempo de interpretação do exame, do laudo, 30 segundos, não. Entendi. Não, é só para vocês terem, vamos supor, porque senão a gente pode pensar aqui, né, na nossa cabeça de humano, puxa, faz a mamografia, daí vai para a nuvem, daí o algoritmo lê, daí devolve para a estação de trabalho. Isso daí deve demorar o quê? Uns 5 minutos? Não, é rapidinho, Entendi. tudo muito dinâmico. Entendi. E a IA serve de auxílio para o médico, auxílio para o laudo. Ela não substitui o médico. Então, a doutora começa a ver a imagem depois que ela analisa a IA. Isso. Eu ia até te perguntar Esse isso. é o fluxo. Ia te perguntar isso. É muito interessante a gente ter essa visão dos dois lados, né? Até mesmo para você não ter uma falsa impressão. O ideal é o médico faz a análise e depois ele checa.
Você que vem de uma empresa, né, que fornece a solução de IA, em algum momento vocês têm a intenção de que isso vá substituir o médico? De forma alguma. É um auxílio. É um auxílio para uma tomada de decisão. É o conhecimento do médico com a tecnologia no resultado melhor para o paciente. Ponto. E traz uma informação bacana para a gente. Como a IA é treinada? Com que ela é alimentada? Como que isso surge da parte mais técnica? Como a doutora estava explicando, existe uma rede neural que você vai, em subgrupos, você vai classificando imagens. Então, nós analisamos pixel. Caramba! Então a gente analisa muito pixel moderno, e a inteligência artificial, ela numera. Então, ela sabe diferenciar. O olho humano consegue ver quantos tons de cinza? Quantos tons de cinza? Eu não 12, lembro agora. 13, são mais de... Mais de 50, É. né? 50 tons de cinza. Pelo menos 50 a gente tem que homem ter. deve Já ouvi ser, falar, né? Homem Dois. deve ser 12, 13. Mulher, mais de 50. Ótimo. E você treina um algoritmo com um banco de dados muito grande. Posso falar da Lunit, porque nosso banco de dados tem mais de 180 mil imagens. E não só a imagem foi treinada, o algoritmo foi treinado com a imagem e com o resultado da biópsia. Que é a biópsia que diz se realmente a paciente tem um câncer ou não. Então, o algoritmo foi treinado dessa forma. E isso faz com que a acurácia do produto seja muito alta. Tá. Eu li algumas coisas, né? E claro, com a opinião de você, da doutora, é muito mais interessante. A doutora falou no começo, o CAD, ele traz algumas informações que não são necessárias para o diagnóstico. Ele mostrava mais do que o necessário e poderiam gerar mais biópsias. O IA, ela é mais assertiva? Qual é a função? De ver só câncer? Ou ela vai ver qualquer informação? Como que é isso? A IA é um CAD com aprendizado profundo. É a mesma ideia do CAD, mostra, só que ela tem aprendizado profundo, então ela tem muito mais informação. O CAD, como a doutora falou, marcava aqui, e tinha muita informação que no final das contas o médico perdia performance, depois precisava ficar revendo toda hora os laudos. Hoje em dia a inteligência artificial faz o contrário, ela fala, é isso. E no caso da Lunit, a gente tem uma suspeita que seja um câncer. É como A definição vai ser sempre do médico, Show. mas a gente mostra. É como o Zeppelin e o avião, né? Isso. O jato. Foi evoluindo, Foi né? evolução natural. Foi melhorando. Teco e foi melhorando. Isso. E de repente, daí pra frente, só Deus e os engenheiros e os cientistas sabem. E onde isso vai chegar também, e onde né? isso Muito vai interessante. chegar. E é bacana que a gente tá nessa curva de aprendizado, né? O que a gente, como médico, não quer e a gente vem enxergando que isso não vai acontecer é justamente isso. Putz, a inteligência artificial hoje em dia já tem um aprofundamento, né? Uma performance muito melhor, mas essa performance, ela realmente só ajuda? Porque a gente só quer o que ajuda, né? A gente não quer o que atrapalha, Exatamente. mas a gente vem entendendo, né? Porque a gente fala que os estudos ainda são retrospectivos, ou seja, a gente pega e analisa o que já aconteceu, mas que a gente tem visto que veio para ajudar. Tá. Veio sim para auxiliar o médico. A inteligência artificial, então, só retomando lá, né? Então, vai ler da impressão. Em que momento isso é feito? Depende. Pode ser feito em conjunto, como uma segunda leitura. Pode ser feito como um árbitro, né? Como um juiz com poder da decisão ou não. Pode ser feito a leitura em paralelo, e daí a gente compara, né? Mas o poder de decisão sempre é do médico. Por quê? Porque eu brinco, né, com os residentes lá, que são os aprendizes, que a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem a imagem, mas a gente tem o paciente. E a gente tem o quê? O poder de raciocinar. O que a inteligência artificial ainda não tem. Ela tem o poder de raciocínio sobre a imagem, mas a gente tem o poder de raciocínio clínico. Então, essa paciente, ela tá lá. Ela tem histórico de cirurgia na mama? Será que esse achado de imagem é da cirurgia ou não? Há quanto tempo operou? Reoperou? Ela palpa, ela não palpa, ela tem mãe com câncer de mama, irmã, família, ela tem alguma alteração genética? Lógico que a gente entende que os estudos, né, e o aprimoramento dessa tecnologia vai cada vez mais agregar informação, mas ainda o poder de decisão, vamos supor, realmente eu achei aí um achado muito pequenininho, né, provavelmente se for alguma coisa, é alguma coisa com uma evolução muito, muito lenta, e essa paciente tem 93 anos, tem uma cardiopatia complexa, não vai conseguir fazer uma biópsia. Então, de que maneira eu vou manejar isso? Então, isso é a gente que vai decidir, né? E outra coisa, não tem legislação ainda que fale, olha, lauda esse exame aí, porque
E se tiver um falso negativo? Sim. E se a inteligência artificial não enxergar? Quando ela errar, né? De quem é a responsabilidade Exatamente. disso? Então, assim, não veio substituir. Mas a gente não tem que ser reticente ao mundo moderno. É mais uma ferramenta de trabalho. Exatamente. Né? Nosso amigo. É um suporte, É né? um suporte. Vista como um suporte. Não adianta a gente falar, porque obviamente quando vem aí uma inteligência, uma tecnologia nova, todo e qualquer assusta, o desconhecido assusta, exatamente, né, doutora? Sempre e qualquer tecnologia, a gente está aí dando umas olhadas só para o Eduardo não ficar de costas, mostrar é verdade. Né? Terno, bonito, então a gente fica assim, só para ele virar para lá. Vamos lá. Internauta para pedir para ver mais o perfil do Martini. Nossa, tá fazendo sucesso. Dá like, compartilha, né? Brincadeira. Então, a gente está aí por uma ferramenta auxiliar, né? Não tem essa. Quando chega, na verdade, ser humano, ele é meio reticente à mudança, né? Total. Mas depois que a gente entende que veio para ajudar e que está ajudando, não adianta a gente querer fechar os olhos. Sim. Então, a ferramenta está aí, ela vai ser cada vez mais aprimorada e ela veio para ajudar. Então, a gente tem dois caminhos aí. Ou a gente fecha os olhos, né, tapa o sol com a peneira, ou a gente entende, começa a utilizar, começa a se familiarizar o quanto antes e se destaca com isso. Fala, pô, inteligência... E vai aliar. Usar como um aliado, né? Exatamente. Você tinha uma outra pergunta, né? Vamos, fala lá, claro. Fica à vontade. A inteligência artificial, ela marca de 10%, acima de 10%, até 99%. 1% das assistentes. Essa colocação... É sempre do médico. O médico vai tomar a decisão. A inteligência artificial vai dar subsídios. Sempre a decisão final... E sempre a decisão final é do médico. Boa. Então, serve como suporte a tomar decisão. É uma ferramenta como qualquer outra, né? Assim como antigamente não se tinha o computador para ajudar dentro de hospital. Sim. Hoje em dia, com ele também, você melhora os fluxos, o atendimento é melhor. E não substituiu, né? Ele não faz substituiu o atendimento humano, não substituiu o médico, nem ninguém. Os exames de imagem, né? Antigamente não se tinha. Claro. Eu não posso nem falar que quando a minha mãe estava grávida de mim, não tinha ultrassom, né? Tinha o primórdio do ultrassom. Sim. Isso, então, é ruim? Não, gente, é maravilhoso. A gente não pode fechar os olhos à tecnologia. Logicamente que a gente sempre vai ter o poder de decisão e o poder, mais importante, de discernimento. Então, também não pode achar que vem a nós, né? A inteligência artificial é maravilhosa. A gente tem que ter aí o olhar apurado e criterioso para saber, essa ferramenta ajuda? Ajuda. Até quando ela ajuda, né? Como ela ajuda? E precisa se preparar, tem uma curva de aprendizado também pro médico, né? Exatamente. Não é assim, você olhou... Você precisa... E o legal é isso, né, cara? Que os médicos estão querendo aprender mais. Exatamente. É interessante porque eu converso com muitos médicos e eles querem saber mais sobre a tecnologia. Óbvio. Né? Cada vez mais, o que você tem de novo? O que tem de novo? O que eu quero aprender? O que tá saindo? Exatamente. E os médicos porque, às vezes, é mais fácil o médico novo, residente, ele entender. Mas também tem muitos médicos profissionais, formados há muitos anos, que estão na área há muito tempo, que também precisam se atualizar, não é mesmo? Sim. E, inclusive, o que eu ia perguntar também, doutora, é isso, a inteligência artificial, ela ajuda a detectar o câncer de mama ou ela é capaz de ajudar a detectar o estágio que está a doença, ajudar o médico na decisão do tratamento? Tem essa possibilidade também? Ela também auxilia nesse quesito? Nesse momento, ainda não. Então, ela consegue dar lá, né, uma leitura do que ela acha suspeito ou não. Dependendo do fabricante, vem com marcador, com um score numérico, com um mapa de calor, então mais vermelho, né, chama mais atenção e ali com uma porcentagem do que ele acha realmente que é lesão, e daí quanto maior a porcentagem está intimamente correlacionada à chance de ser maligno, mas ela não consegue dizer, olha, esse câncer tá aí, já tem metástase, não tem metástase, que estágio, que câncer que é, né, que daí é a partir aí do tamanho, da localização.
da relação com outras estruturas, né, dentro da mama. Então, se está pegando ali o mamilo, se está pegando o músculo, se está pegando a pele, foi pro gangliozinho, né, da axila, né, que a gente chama tecnicamente de linfonodo ou não, é a partir daí que a gente faz o estágio, né, o estadio. Então, ainda não consegue dizer isso. Por que eu falo ainda? Porque não sabe onde vai chegar, exatamente. Né? Então, não, isso não. Ela consegue demonstrar suspeição, né? Alerta ali pra gente. E o tratamento também não. Por quê? Porque hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim, ó, tem câncer de mama, esse é o tratamento. Que câncer? Dentro desse câncer, in situ, né? Que é aquele mais inicial, é invasor. Mas qual invasor? Vai ter um tratamento para cada exatamente, tipo de tem o que a gente chama de imunohistoquímica, que é uma análise do comportamento desse câncer frente aos hormônios. É estimulado por hormônio? Não é estimulado? Qual hormônio, qual não é? E daí, a partir daí que a gente faz a decisão de tratamento. Até porque o tratamento também, ele nunca é até uma coisa que se fala não só no câncer, em qualquer doença, ele nunca é igual para nenhum paciente. Cada paciente é individual, né, doutora? Como você até mesmo falou, a pessoa ela pode ter o mesmo tipo de câncer que outra, mas a causa pode ser diferente. Principalmente a gente tem aí, logicamente, que a gente faz estudos baseado na avaliação de pessoas e de grupos grandes para ser validado. Certo. Então, assim, eu tenho um tipo, vamos supor, faz de conta que tem o tipo A, B, C, D de câncer. Então, a gente sabe que no grupo A responde muito melhor a tal e tal tratamento, no grupo B a tal e tal. Então, a gente tende a direcionar. Mas daí, dentro desses grupos, tem diversos fatores. Olha, mas essa paciente tem mais idade, essa paciente tem tal doença concomitante que ela não pode com essa medicação, essa paciente teve reação, e para isso tudo a gente precisa do médico. Certo. Né? É logicamente que a gente tem aí diversos estudos em várias frentes, porque a inteligência artificial não está só na imagem, de avaliação de protocolos, quais medicamentos melhor para cada um, né? E também tem, né? Eu acabei, assim, esse assunto é tão inesgotável, que é tão maravilhoso. É sim, super interessante. De eu estar aqui, eu estava na sessão de inteligência artificial. E daí já tem algoritmos, né, sendo desenvolvidos para, a partir das características de imagem, tentar predizer qual é o subtipo de câncer. Caramba! Né? Por quê? Porque é o que o Eduardo falou, eles analisam pixel, que é a menor unidade de imagem que existe. Os nossos olhos, infelizmente, não conseguem ter aí essa sensibilidade, né, para poder visualizar só um pixel. A gente não vê a formação da imagem. Então, esse campo aí é inesgotável. Então, a ideia é assim, doutora, hoje, a aplicação, você vai fazer a mamografia, essa imagem, ela passa pela avaliação da inteligência artificial, vai para a estação de trabalho, ela vai ser esse apoio. Caso haja uma área suspeita, tudo continua como antes. Passa para uma biópsia, aí o resto continua como antes. Antes disso, ela indica uma área suspeita. Daí nós médicos vamos falar, isso realmente existe? Bom. A gente pode ali naquele momento... Vai entrar a sua consideração. Isso, vai falar, olha, vamos fazer uma incidência complementar, né? Que mulheres que já fizeram mamografia aí falam, a gente tem um complemento. Ai, doutora, vai fazer tudo de novo? Não é fazer tudo de novo, é um complemento. Vamos apertar aquela área ali mais localmente. Desapareceu, não era nada, né? Continuou, vamos fazer um ultrassom? Vamos ver se isso realmente... Antes de ir para frente, você vai ter outras porque coisas. Nem tudo que a inteligência artificial marca é câncer. Perfeito. Ou é suspeito para câncer. Né? Tem a tua avaliação. Isso, exatamente. E aí eu queria trazer mais um ponto que é bem interessante, tem se falado muito hoje, da questão da mama densa. Né? A gente tem ouvido muito falar, o FDA há pouco tempo, né? Acho que algum mês, 2 meses, eles falaram que as máquinas de mamografia devem indicar, né? Devem ter um software para indicar a densidade da mama, porque isso está muito relacionado à incidência de câncer ou à dificuldade que o médico tem de visualizar. E aí eu queria te perguntar, acho que é interessante, a inteligência artificial, ela vai agregar para a mama densa, para a avaliação da mama densa? Sim, porque a inteligência artificial, o que é legal dela é que ela não perde performance nos diferentes tipos de mama. Olha que sensacional. Né? Igual eu expliquei lá no comecinho. Tem vários tipos de mama. Didaticamente, a gente divide em A, B, C, D. A mama tipo A é aquela mama que praticamente só tem gordurinha. Então é porque a paciente tem mais peso? Não. A constituição daquela mama é mais gordurosa. A tipo B
tem mais gordurinha, mas já tem um tecido fibroglandular ali entremeado. Que é aquele branquinho que você falou pra gente. É o branquinho, que no raio-x a gente chama o quê? De densidade. Por isso que é mama densa. No tipo C, já começa a predominar o tecido fibroglandular sobre a gordura. Então, é a mama mais branquinha, a mama mais densa. E o tipo D praticamente só tem tecido fibroglandular. E é muito branca. E aí que fica a dificuldade de visualizar. Então, só para o pessoal de casa ter uma visualização, eu adoro fazer esse comparativo, é mais ou menos você ter um ninho de passarinho numa árvore sem folhagem, numa árvore com pouca folhagem, numa árvore com mais folhagem e numa árvore só cheia de folha, naquele ipê amarelo lá, sabe? Da primavera. Cada um você vai enxergar de uma forma. Ou até não vai nem ver. Ou não vai nem ver. O ninho de passarinho, se estiver entre entre a folhagem, você não enxerga. Só que a inteligência artificial, como ela tem uma sensibilidade, né? Um nível de detalhamento, né? Sensibilidade é um nível de detalhamento tão alto, ela não perde, porque não são olhos humanos, né? É o olho da máquina. Você não perde performance, então auxilia bastante aí a aumentar a sensibilidade. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é um diferencial que vai agregar. Já dá essa informação. Já dá. A inteligência dá a informação de densidade da mama. Ela também fala. Além dessa porcentagem, ela te dá a localização, faz o mapa de calor e dá a densidade da mama. Isso é interessante, né, para o pessoal entender. Isso, a imagem vindo de qualquer equipamento de mamografia de qualquer marca. De mamografia digital de qualquer marca. É muito qualquer fabricante. Né? Interessante. Exatamente. Então, por que nos Estados Unidos, principalmente, isso é tão importante? A gente costuma achar, né, que tudo no Brasil é pior. Mas não. O feito do brasileiro, né? É melhor. A gente sempre tem mais Não, gente, a medicina brasileira é muito boa. Sim. É muito boa. Então, a gente não tem aqui a dificuldade de fazer uma ultrassonografia. A gente não tem esse entrave. Nos Estados Unidos, não. Se o médico escrevia lá antigamente, até hoje, né? A mama é predominantemente adiposa, essa paciente, ela não tem indicação de fazer ultrassom. Ela não vai fazer. Caramba. Então, é por isso que há uns bons anos atrás, mas não muito tempo, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, foram saindo, né? Porque nos Estados Unidos é muito por estado, né? As legislações que a partir do momento que o médico escrevesse lá, mama heterogeneamente densa, esse achado pode diminuir a sensibilidade do método. Ou mama extremamente densa, ela passava a ter o direito... Só depois disso ela tinha o direito de fazer uma ultrassonografia, a não ser que ela pagasse, vamos dizer assim, no particular, né? Então, é a partir daí que por causa disso, até é tão importante a gente dar essa informação, né? E também porque a gente sabe que aquela mama que tem mais tecido, normalmente, né, que é o tecido fibroglandular, que é a mama mais densa, normalmente é nesse tecido que dá o câncer. Então, é inerente a essa população de pacientes que tem mais tecido fibroglandular ter mais câncer. Mas é o que eu falo para as pacientes, porque as pacientes às vezes ficam com o cabelo arrepiado, né? Não tem como escolher. É tipo o olho que eu nasci. Nasci com castanho, é castanho que temos, né? Então, a minha mama é densa. A tendência da maioria das mulheres é, depois do período fértil, começar a substituir uma parte por gordura, mas tem mulher que depois da menopausa ainda tem a mama muito densa. Continua com a mama densa. Então, não tem a ver só com a idade, né? Não. Às vezes é da constituição, constitucional da paciente. Eu brinco que isso é a mama jovenzinha. Né? Mama jovenzinha é ótimo. Porque ainda tem muito tecido. Talvez é um sonho de muita mulher, né? Espero que a minha seja. Brincadeira. Não sei. Tem que fazer mamografia. Eu vou confessar que eu já fiz mamografia, eu já tô na idade de fazer mamografia. Também. Mamografia anual. Tem que fazer, tá, gente? Eu ainda não fiz. Não. Tá. Muito jovem. As pessoas já desconfiaram que eu já tinha feito a partir do momento que eu falei que quando minha mãe estava grávida não tinha ultrassom, né? Aí já ficou, já pegou. Não fala mais isso, doutora. Eu falo, gente. É como eu falo, gente, é experiência. Significa que a pessoa tem experiência em alguma coisa. É uma boa colocação, dá uma aliviada. Só não me chama de vinho. Ai, doutora, a senhora é igual vinho. Não, querida. Depende do vinho, vira vinagre. Não quero ser igual vinho. Só se for vinho do Porto. O resto não me compara. Whisky. Também. Doutora, e a gente vai precisar ir caminhando, né, para o final. Lógico. A gente podia falar aqui muito tempo. Sim, é um assunto muito bom, né? Uma aula e muito interessante. E aí eu queria perguntar para onde vamos? Dá para saber? Dá para falar agora? Você pode também incrementar esse assunto, viu, Eduardo? Fica à vontade. Dá a gente está melhorando técnicas, né?
Hoje a gente tem uma inteligência artificial para imagens 2D. Olha. A gente está lançando um produto novo que é para imagens 3D, com tomossíntese. Então, assim, o roadmap está seguindo. Hoje o que nós temos, a gente está lançando, inclusive aqui na feira, a IA para a tomossíntese. Que é a mamografia analisa 3D, né? A imagem 3D. E vamos ter outro podcast para falar disso, né, Dai? Quem tá aí acompanhando, fique ligado que a gente vai falar. Bem interessante. Vamos bem ter. interessante Ainda mesmo. tem muito assunto bom e mamografia também não parou Não por aí, para, né? Não Mas para. tem muito assunto. E nas aulas, doutoras, o que vocês médicos esperam? É o que a gente sabe, né? Para onde vai certamente, a gente não sabe, o que a gente tem são spoilers. Sim. E já existem muitos estudos no sentido de outras aplicabilidades da inteligência artificial, não só para interpretação do achado. Então, tem estudos aí rolando, né? Em Harvard, com o MIT, que estudam a inteligência artificial. Ela está sendo treinada e ela vai ter a capacidade de avaliar a predição daquela mulher ter câncer de mama em curto prazo e até em um médio prazo de 5 anos, né? Então a gente já vê aí só pela análise de imagem. Então, assim, hoje em dia, a depender da indicação, né, do risco pessoal, do risco familiar, a gente pode fazer aqueles testes genéticos para ver se a paciente tem mais chance ou não de ter câncer de mama, porque daí muda o rastreamento, enfim. Agora a gente tem esses estudos que vão fazer o quê? A leitura daquela imagem, e daí, justamente por causa daquele detalhamento máximo que é o pixel, ele predizer, olha, a chance dessa mulher ter câncer em 1 ano ou em 5 anos é de tanto. Ou seja, hoje ela não tem esse diagnóstico. Mas aí a inteligência vai te ajudar a falar, olha... Preciso acompanhar mais de perto. Eu preciso acompanhar de perto. Fazer exame de 1 em 1 ano. É claro que a gente sabe que existem meios de prevenir, mas... De prevenir, não. De diagnosticar precoce. Prevenir é vacina. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter. Obrigada pela correção, doutora. Não, sabe por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes as pacientes, elas ficam chateadas. Óbvio, todo mundo fica chateado quando tem um diagnóstico suspeito ou estabelecido. Claro, Só que elas falam assim, principalmente as senhorinhas, né? Por causa, talvez você não fosse nem nascida, mas teve uma campanha. Vamos prevenir o câncer de mama, né? Depois foi tirada até, mas ficou... O quê? Sim, eu lembro dessa campanha. Tipo o Danoninho vale por um bifinho, né? Não pode mais, não vale, mas ficou, principalmente na gente que já tem um pouco mais de experiência, mais idade. Então, não é prevenção, é diagnóstico precoce, né? Então, vacina é prevenção, né? Mamografia é diagnóstico precoce, é pegar ali no comecinho. Né? Então, ele não é capaz de prevenir, mas ele é capaz de dizer assim, olha, essa paciente aqui, vamos supor, a paciente Carla tem um risco de ter câncer de mama em até 5 anos, o risco geral, tá, da população geral de mulheres é mais ou menos 12,5%, ou seja, é muito, né? É bastante. Sim. Ao longo da vida, né? Então, vamos supor, em 5 anos a Carla tem uma chance de 10, que é menos que a média. E a paciente Z tem chance de 50. Então, e daí, a partir disso, olha como se desdobra. A gente pode fazer o quê? O rastreamento personalizado. Uma priorização, a Carla né? tem necessidade de fazer mamografia todo ano? Ou ela pode fazer a cada 2 anos? Agora, a paciente Z, que já tem um risco aí tão aumentado, ela pode fazer a cada ano? Ou ela vai ter que fazer, de repente, mamografia intercalado com a ressonância, associada a ultrassom, entendeu? A partir daí a gente vai conseguir dar equidade, não equivalência, assim, vai dar o que cada um precisa de acordo com a sua necessidade. Então, de repente, as tendências futuras são essas, um rastreamento personalizado, né? Porque daí a gente não vai dar mais para quem precisa e vai dar a menos para quem não precisa, vai dar o suficiente para todo mundo. Isso vai impactar o quê? Custo de saúde pública, né? E aumento da detecção precoce. Então, eu acho que isso é o que tem por vir, né? O detalhamento cada vez mais, o auxílio cada vez mais, priorizar a fila. Então, tipo assim, naquelas filas de rastreamento populacional, né? Principalmente no SUS, né? Isso, no SUS. Então, tem... a inteligência artificial dá uma filtrada. Então, vamos jogar lá para cima. Faz de conta que tem 2.000 mamografias para serem lidas e a equipe médica tá lá. Vamos dar uma filtrada e jogar lá para cima o que a gente achou suspeito? Porque daí a gente lauda antes, já faz a comunicação, a paciente já volta na consulta. E aqui não tem nada, tá tudo bem. Ela só tá fazendo exame de rastreamento. Tudo bem ela pegar o exame daqui 15 dias, um mês.
tem nada, né? Então, priorizar fila, dar assistência, melhorar a performance, de repente ajudar principalmente um radiologista novo, que não tem tanta experiência, né? Porque radiologia, imagem, é quilometragem. Quanto mais você vê, né, e estuda, obviamente, maior a chance, melhor a sua performance. Mas, de repente, ali, no nosso país, principalmente, que é tão grande, às vezes não tem um acesso tão enorme. Nem todo mundo tem, e isso é real, né, doutora? Então, a inteligência artificial prioriza a fila, tem várias aplicabilidades, eu acho que o futuro tá indo por esse caminho. É importante, né, a gente colocar os benefícios para o paciente, né? Exatamente. E não é só para o médico. A gente falou do ajudar o médico, mas tudo isso vai refletir no final para o paciente. O foco é o paciente. Isso é sensacional. É o que eu ia falar agora, porque no fim de tudo, o foco, o objetivo é sempre fornecer o melhor para o paciente. Exatamente. Saúde, qualidade de vida, bem-estar. Eu acho que essa é a prioridade, né, doutora? Num cenário mais difícil, que é do diagnóstico real, é muito satisfatório quando você vira para a paciente e fala assim: a senhora tem uma chance de cura de 95%, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, né? Isso é o que o paciente espera então, escutar. Assim, eu tenho uma paciente, mandar até aqui um beijo, porque eu sei que ela vai me assistir, que eu peguei ela com câncer de mama pré-nupcial. Ela ia casar, ela foi fazer exames e descobriu muito jovem. Hoje em dia ela já tem uma filha. Caramba! Né? Que eu tive 2 menininhos, ela colocou até o nome da filha que eu teria. Então, a gente é amiga. Quando eu tive filhos, ela foi me visitar. Que legal. Então, é isso aí, entendeu? O foco da nossa vida como médico é o paciente, é fazer a diferença. Deixa o coração quentinho, né, doutora? Demais. Poder igual esse assunto, né? Você falou, peguei uma situação complicada e hoje a paciente está bem, ela tem filhos, deixa o coração quentinho, exatamente. Né? Ou de uma senhora, fala, a senhora vai ficar bem. Eu brinco que é a maratona, né? Daí tem a corrida de longa distância. Tem ali os 5 quilômetros, os 10, os 15, e tem umas que precisam passar por tanto tratamento que eu brinco que é ultramaratonista, mas a linha de chegada tem. Vai chegar. E a gente ajuda, né? E é gostoso ver a paixão no olho da doutora, né? Sim, é muito bom, é muito bom. Que bom por essa oportunidade da gente poder estar conversando sobre isso. Sim, é muito gostoso mesmo. Bom, vocês têm mais alguma coisa para encerrar, para a gente encerrar? Olha, teria bastante, mas então a gente vai parar aqui no dia do podcast. É o que eu ia falar, a gente podia fazer o dia desse assunto. Porque assim, é muito gostoso que eu digo assim, conhecimento, principalmente para pessoas que são leigas também. Isso. Então, assim, é muito gostoso o assunto, dá pra gente fazer uma aula aí legal. A doutora também, ela explica muito bem, de uma forma muito dinâmica. Obrigada. Eu acho isso sensacional, porque é como eu falo, às vezes quem está assistindo a gente são pessoas que têm conhecimento, assim como a doutora. E tem gente que não, que é leiga, que é uma paciente como eu, que fala, mas é muito gostoso isso. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês no podcast. Agradeço a Lívia também por ter me acompanhado, mas ainda temos mais, né, Temos mais, a gente vai falar mais de mamografia. A Lívia vai vir mais vezes aqui para apresentar comigo e com a Mayara. Agradeço a presença de vocês. Laura, obrigada pelo teu tempo. Agradeço demais, foi uma delícia. Foi. E vamos lá, gente, vamos fazer os seus exames, não tenham medo. A gente está lá sempre para recebê-las e para estar junto, qualquer que seja aí o caminho a ser seguido, a gente está lá para dar apoio e melhorar o desfecho. Como dizemos aqui na Cônica, né, Li? Rosa todos os meses são rosas. Exatamente, exatamente. A gente tá sempre falando de mamografia. Exatamente. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Dai, obrigada, viu? Eu que agradeço, gente, e eu chamo o pessoal de casa a acompanhar nossas redes sociais, porque o Cônica Minolta Podcast não acaba por aqui, só tá acabando essa edição. Tem mais. Ainda temos muito assunto para conversar. Temos muitos convidados bacanas também que a gente vai receber aqui. Então, fique atento nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, que nós vamos atualizar vocês aí dos podcasts e de tudo que está acontecendo aqui na JPR 2023. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.